Olá, turma, boa tarde. Hoje eu vou fazer uma revisão aqui com vocês, conforme prometido, né? Eu não consegui, assim, eh, trocar a data da prova. Na verdade, eu fiquei imaginando alguns cenários, né? Decidi manter a data dessa prova. E aí, só que vai ser uma prova tranquila. Vocês tiveram a oportunidade de fazer esse trabalho, então vai ser totalmente baseado no trabalho de vocês. E a gente vai revisar 5 pontos dessa prova. A gente vai falar ali de abstração. Se cai abstração, é exatamente a mesma definição que vocês deram no trabalho de vocês. Então, o que que é abstrair? É você pegar atributos essenciais, métodos essenciais para um determinado contexto. Aqui eu vou falar de loja online com vocês. E aí, loja online tem produto. E é importante para essa loja, por exemplo, né, que a gente trate de produto, seria a classe base. E aí para digamos que no contexto eu queira fazer algo rápido. Então nesse contexto de fazer algo rápido, só vou pegar o essencial, que é o nome, o estoque e o preço, por exemplo. E aí eu vou criar alguns métodos para trocar isso, né, pra gerenciar esses atributos. O principal objetivo aqui, galera, da orientação a objetos é facilitar você escrever código, né. Sem orientação a objetos, você teria que ficar criando várias variáveis globais em cima, e aí depois para modificar isso ia ser ruim. Ia ser ruim para modificar isso. Então, vamos começar falando a respeito da abstração. Então, vamos falar de loja online com vocês. Então, uma loja, ela tem produto. É aquela coisa que a gente conversou em modelagem de dados também, né? Vem muito de encontro aqui. Imagina eu querer gerenciar uma loja online. A maioria das lojas online tem produto, só que isso vai muito do que o cliente pede para gente. Então, se o cliente falar, é importante guardar os produtos, gerenciar os produtos. Então você cria uma classe para poder gerenciar os produtos. É muito importante você saber criar uma classe, tá? Então aqui eu vou até um pouquinho mais rápido, porque a gente está cansado de criar classes em sala através de exercícios. Se você Por isso que, assim, eu não gosto de, que vocês usem inteligência artificial para criar classes, porque vocês ficam, ancorados ali no código gerado. E uma coisa interessante, né, que a maioria de vocês fazem é não usar a inteligência artificial, tá. Então eu gosto muito dessa característica aí que vocês tentam de verdade, chamam, então parabéns por isso e continue sem usar a inteligência artificial para aprender. Depois que você aprender os conceitos, é inevitável você não usar. Então pessoal, vamos lá. E, em termos de abstração, eu defini que isso daqui ia ser as classes importantes, seriam os atributos importantes para poder gerenciar ali uma loja online. Então, coloquei numa classe base que todo produto de uma loja tem em comum, né. Então vou Aí aqui, galera, eu vou, assim, misturar alguns conceitos, só que eu vou avisar: "Ó, agora eu estou falando de abstração, agora eu estou falando de encapsulamento", tá. Eh, então aqui é a classe básica, que todo produto da loja tem em comum. Isso seria ali a classe personagem que vocês fizeram, tá. Depois que eu falei de vo que depois que você entendeu esse conceito de abstração, que é pegar tudo aquilo que é essencial para aquele determinado contexto, se, fosse dito: "Ah, é essencial guardar a cor", aí eu ia vir aqui e botar guardar a cor, porque é essencial. Que é a cor. Aí ia criar um parâmetro ali em cima para poder atribuir esse atributo aqui, né. Mas como não disse, se na prova chegar: "Ah, não é essencial guardar o atributo código de barras", assim, obviamente não vai cair esse negócio de produto, é de personagem, né. Mas se fala: "Não é essencial tal coisa", não vem querer inventar de vir botar aqui, ó, self tal coisa, recebe, eh tal coisa aqui, por exemplo, um parâmetro, tal coisa. Não vem inventar de fazer isso não, tá? Porque tá escrito não é essencial tal coisa. E se você for lá e botar, significa que você não está prestando muita atenção, só decorou o código e não sabe muito bem o que está fazendo. Beleza. Enfim,
Beleza, defini o que que é importante. Eh, e aí pode ser que a minha classe produto, nesse momento, ela não venha fazer nada, ela não vai calcular nada, ela só vai guardar coisas relacionadas a produto. E uma vez que você entendeu essa coisa de abstração, vamos falar ali do encapsulamento, que é o que? Você proteger o estado interno de uma classe. Então eu vou criar um main aqui, main.py. E aí eu já vou trazer ali from produto, import o produto. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero explicar para você aquela questão de, você não preci de você proteger o estado interno do produto, então você precisa entender o que é o estado interno do produto. Então, por exemplo, se eu tiver o produto um, aqui ó, camiseta R$ 29,90 e eu tenho 10 em estoque, 10 em estoque. Esse daqui ó, isso é o estado interno do meu produto. O estado ele é definido pelos valores, isso aqui são valores que são atribuídos a esses atributos aqui. Então, o encapsulamento vai impedir que você pegue o mesmo produto um, então aqui ó, produto um ponto nome e fala que é uma camiseta estampada, por exemplo, ou melhor, mais extremo, você fala que é um bule estampado. Então, encapsulamento, olha só, meus atributos eles não estão encapsulados, e eu vim aqui e alterei o estado interno do meu produto. Antes era camiseta R$ 29,90 com 10 unidades, agora o estado do meu produto é bule estampado R$ 29,90 e 10 unidades. Porque eu só alterei o nome, só que assim, encapsulamento é para proteger isso, né. E aí, como que se aplica o encapsulamento? Como que você protege de eu acessar direto quando eu faço objeto ponto nome de um atributo, eu estou acessando diretamente aquele atributo específico para poder fazer alguma coisa, tá. Eh, e aí, deixa eu apresentar para vocês, o vars, aqui ó, o vars, ele vai transformar um objeto em dicionário. Isso me ajuda, né, sempre que eu quero debugar alguma coisa. Então eu venho aqui simplesmente passo vars e produto um e se eu executar, olha só o que que vai aparecer. Deu um erro aqui no meu init. Def init underline underline. O que que tá errado aqui, né? Ah, olha só, gravem os erros também, é importante, ó. Takes 3 posicionais argument bate 4 were given. Bom, já vamos pegar a tradução do que significa isso? E aí, quando você se deparar com esse erro na prova, vai ficar melhor, né. Então, ó, são necessários 3 argumentos posicionais, mas foram passados 4. É isso que está dizendo aqui, ó. Aqui eu passei 3 argumentos. Isso daqui, pessoal, é erro de init, tá. É o erro de ele já fala aqui que é o erro de init, e é quando você passa mais valores, então isso aqui é passagem de valores, você passa mais valores, do que parâmetros. Então, para me resolver, é só eu, eh, colocar isso daqui. Então, vou botar aqui o estoque. Agora sim, vai executar. Então, ó, ele printou aqui no formato de dicionário, justamente por conta desse vars, tá. Foi o vars que fez essa mágica aqui. Eh, aí galera, tipo, o vars ele fez essa mágica e olha só, nome, boolean estampado, preço 29. Sendo que esse atributo, ele nasceu esse produto, esse objeto, ele nasceu com outros valores, né. Eh, isso daqui é erro de cache. Ele está falando que o produto 1 is not defined, mas produto 1 está bem aqui. Ali ó, viu? Eu não fiz nada, só executei de novo. Aqui ó, esse é o estado inicial do meu objeto, esse é o estado inicial dele. E aí o encapsulamento vai servir para eu não conseguir fazer isso daqui diretamente, tá. Eh E aí o que costuma cair a respeito, ó, tais atributos podem ser acessados e não modificados, tais atributos eles podem ser apenas, na verdade, olha só, grava o seguinte, podem ser acessado e não modificado.
Então você tem que fazer um get. Mas se ele pudesse ser modificado, e se a gente estiver trabalhando com anotação, você tem que fazer um get, você tem que fazer um set, tá. Eh, beleza. Então vamos começar a encapsular isso daqui. Primeira coisa, você tem que modificar a visibilidade do atributo. Como que você modifica? Com o modificador de visibilidade do Python, que é um underline ou 2 underlines. Eu vou estar utilizando um underline mesmo, que é para deixar protegido e não privado por enquanto. E digamos que eu queira que o nome do produto, uma vez definido, nunca mais seja modificado. Então eu vou vir aqui e fazer regra, né? Você faz depois que você então a primeira coisa, modificar o estado do atributo, através de modificadores de visibilidade, que é esse underline aqui, ó, um underline ou 2 underlines se você quiser deixar privado. Depois eu volto à diferença. Depois que você modificou o estado desse objeto, você vem e faz uma função com o mesmo nome do atributo que você privou. Então se eu privei o nome, eu crio uma função chamada nome. E a diferença entre get e set. Get sempre vai só retornar o valor do atributo privado. Então, escreve aí, get sempre retorna o valor do atributo privado. Aqui, ó, return self ponto underline nome. Esse é o nome do atributo privado. Então, isso que um get faz. Então, se eu quero que o nome, por exemplo, ele seja somente acessado e nunca modificado, somente um get é suficiente, usando esse arroba property aqui, tá? E aí a gente vai adotar isso daqui, né, que é a escrita moderna ali do Python. Então aqui eu já fiz o atributo para não conseguir modificar o nome. Quer ver? Agora eu estou dando que é o produto boolean estampado, se eu executar, ele vai falar, ó, nome do produto não existe, né, não existe a propriedade, não existe propriedade nome. E ele falou certo, não existe propriedade nome, existe a propriedade underline nome. Tá? Então, eu já estou protegendo ali o estado do meu objeto, onde o nome ele não é mais modificável, mas ele é acessável, né? Acessível. Ali, ó, eu consigo ver o nome do meu produto, que é camiseta. Deixa eu tirar esse vars aqui, que é a melhor forma de eu explicar para vocês. Aqui é sem o vars. Usem o var só quando você quiser ver o objeto em formato de dicionário, tá, pessoal? Mas aqui, ó, eu consigo acessar o nome, ó. Ali, ó, camiseta. Mas eu não consigo. Tá, ó, então, pelo print eu acesso. Quando faço acesso a um atributo, por exemplo, eu posso botar ele num print, eu posso botar ele numa variável, e aí depois printar essa variável. Ali vai printar camiseta 2 vezes, ó. Então, isso é só acesso, não é nada de modificação. Estou acessando o valor e simplesmente usando esse valor. Agora, modificar, aqui ó, produto 1, vocês já viram, né? Se eu fizer produto 1.nome recebe determinado valor, vamos lá, produto 1.nome, bule elétrico. Eu já não vou conseguir. Não consigo porque o meu atributo, que define o estado interno do objeto, ele está com um modificador de visibilidade aqui que é protegido, tá? Então isso é encapsulamento. Ah, mas e se eu quiser, por exemplo, nesse caso aqui, o estoque de um produto vai estar sempre mudando, porque você vai estar sempre vendendo e repondo aquele produto. Então é interessante que você consiga acessar o estoque e modificar o estoque. É interessante que eu consiga fazer isso daqui, ó, produto 1 ponto produto 1 ponto estoque é igual a 5, digamos assim. Obviamente, pessoal, isso daqui eu estou colocando estático, mas
quando vocês aprenderem interface gráfica, vocês vão ver que aqui vai assumir determinado valor, né. Eu poderia botar aqui input, qual que é o valor aqui ó, qual que é a quantidade de estoque, a pessoa botaria ali, mas estou colocando aqui de forma, fixa mesmo, né. Então se eu vim aqui agora e acessar o estoque, eu não vou conseguir modificar, né, eh, aqui ó, ele dá um erro, e com esse erro ele mantém em 10. Aqui eu também não consigo modificar a propriedade nome. Aqui ó, não tem atributo estoque. Isso é verdade, eu já não consigo mais acessar, né. Por que que eu não consigo acessar? Olha só, ó o modificador de visibilidade aqui, ele está protegido. Só posso acessar agora através de métodos. Então, agora eu vou fazer para vocês é aquele problema, que o estoque ele é importante ser atualizado esse valor, porque o produto tem uma alta circulação, está vendendo muito, está repondo muito, então é de extrema importância eu conseguir modificar o estoque. E aí se eu quero modificar o valor de um atributo que está privado, a regra é semelhante à do acesso, que seria um get. A regra é você fazer uma função com o nome do atributo que está privado, então qual que é o nome? É estoque. E aí você cria uma property, aqui ó, primeira coisa, criar um get, com o mesmo nome do atributo que está privado. Segunda coisa, é você criar o set em si, que é a forma de você modificar. Aqui apenas acessa. E agora através do set que eu vou escrever, que é o mesmo nome do atributo que também está privado, só que a diferença é que você vai passar um, eu posso escrever aqui ó, new value, por exemplo, que é um novo valor, que é um nome genérico. E aí, isso daqui que ele sugeriu é interessante, né, é uma regra. Então o estoque ele não pode ser menor do que zero. O estoque não pode ser negativo. Caso ele atenda essa condição de eu botar o new value igual a zero, ele já lança essa exceção, caso essa condição aqui seja porque quando ele chega aqui no Rise, pessoal, ele sai do código, então ele nem executa essa parte aqui de baixo não. Mas se essa condição não é atendida, ele já vem para cá, ó, self.stock recebe o new value. Com isso, o que falta para mim conseguir, acessar e modificar o estoque, é só botar um arroba, esse estoque aqui é o nome da property de cima, ponto setter. Esse estoque aqui, ó, é o nome dessa property, tá. Isso daqui virou uma property justamente por conta dessa anotação. E aí para mim fazer um setter, eu preciso do nome da property, ponto setter, e aí eu crio o método, né. Isso daqui, pelo que eu vi no trabalho, parecia que vocês estavam dominando, apesar de que teve algumas pessoas que não fizeram encapsulamento. E aí agora, ó, por exemplo, o bule elétrico ele vai dar erro, eu não vou conseguir modificar, mas o estoque eu já consigo modificar, ó. Ali, ó, camiseta, veio desse print aqui, uma boa forma, pessoal, assim: "Ah, eu tô escrevendo mais, não sei o quê". Mas, assim, para você identificar melhor o que que você está printando, é você colocar uma mensagem intuitiva, estoque de, aí você bota aqui, ó, quantidade em estoque, aí bota aqui, ó, e aí você consegue ver da onde que tá identificar melhor da onde que tá vindo o print, tá. Então olha só, eu consigo acessar e modificar o atributo estoque agora, ó. Tá vendo? Consigo botar valores muito muito absurdos. E aí eu não posso botar -1, por exemplo, ó. Ué, estoque não pode ser negativo. Por que que deu esse erro? Por que que deu que estoque não pode ser negativo? Ora, é a regra que você definiu aqui, ó. Você falou que se for menor do que zero, o new value. Esse new value aqui, é isso daqui, ó. Porque, lembrando, você não cometam esse erro. Você vai usar as anotações. E quando você usa anotações, você tem que usar ela como se fosse atributo. Então, ó, tô usando aqui como se fosse atributo. Aqui, ó, estaria usando como se fosse atributo.
Sem anotação, você usa como se fosse função. Produto, um ponto estoque, e aí passa o valor, né. Aqui, ó, eu vou até reproduzir o erro que isso dá, porque é interessante você saber os erros. Ó, ele fala, ó, então grave esse erro: "Int object is not calculable", não sei. Então isso daqui está acontecendo porque eu estou usando uma property como se fosse função. Se ela é property, eu tenho que usar como se fosse objeto, ó. Botar uma atribuição aqui e pronto. Agora funciona, ó, beleza? Então vimos aí o encapsulamento. Tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês de encapsulamento, que é o seguinte, eh, aqui, então na hora de você setar as regras, você que define, não foram vocês que definiram as regras ali de um ataque, as regras de uma poção de cura. Então aqui você pode dizer: "Ah, na poção de cura não pode ter valor negativo e nem igual a zero, tem que ter pelo menos uma poção de cura mais fraquinha ali". E aí você pode definir também que ela não o valor associado a ela não pode, sei lá, passar de 50, porque para não ser roubo, digamos assim, né, fazer um glitch ali na porção. Então, o encapsulamento te permite isso, você modificar o estado do objeto através de funções e colocar regras de negócio que devem ser atendidas para que o estado interno do objeto venha a ser modificado. Agora o estado interno desse meu objeto aqui, ele só é modificado através de funções. Por exemplo, eu não coloquei, nenhuma função para poder acessar aqui o preço, por exemplo. Eu deveria colocar, mas depois a gente vai chegar nesse ponto. Então, se eu vim aqui querer exibir o preço, se eu querer modificar o preço, eu não consigo. E, já que a gente está falando de produto, é interessante que eu consiga modificar o preço. Então, modificar não. Sim, é interessante que eu consiga visualizar e modificar o preço. Então, se você estiver me acompanhando aí, ó, já usa esse exemplo, já dá uma pausa no vídeo, e aí tenta implementar e ver como que eu implementei. Então, eu quero permitir que o preço seja acessível. Então, venho, regrinha. Não importa que não vai importar a ordem, mas eu vou colocar aqui embaixo. Melhor, vou seguir aqui a ordem, que é o nome, aí eu fiz do nome. Aí o preço, então vou fazer aqui antes de estoque, porque o preço aqui nos parâmetros está antes de estoque, mas isso daqui, pessoal, só estou fazendo por boa prática de programação. Qualquer lugar que você fizesse essa implementação iria funcionar. Então é def estoque, e ali estou retornando o estoque. Aqui, ó, através do property, eu consigo retornar o estoque agora, ó. Aqui, ó, tem que lembrar de colocar o nome certinho. Outra dica que eu dou, pessoal, sempre que você estiver implementando, implementou uma coisa, já testa aquela coisa. Eh, então aqui, eu fiz de estoque, na verdade é de preço que eu quero fazer. Nossa, tô muito avoado. Aqui, ó, é preço, que o estoque eu já fiz aqui embaixo, ó. Então é de preço que eu quero fazer. Então essa atenção é muito importante. Então agora, ó, estoque de camisa, de camiseta, quantidade em estoque 6. E aí, digamos, eu quero ver agora o preço. Preço. Então é produto 1, ponto preço. Deu erro aqui, mas é questão de cache. Aposto que é questão de cache. Preço, produto 1, ponto preço. Sendo que eu tenho aqui. Olha só. Eu tô chamando presta atenção nesses erros aí, pessoal, para vocês não cometerem eles também. Preço aqui, esse preço aqui é essa mesma função, então ele tá meio que um loop. Aqui tá errado, o nome do meu atributo é esse, ó, é underline preço. Outra característica do encapsulamento, somente as funções, que você definir que podem modificar ali o atributo, tá. Então aqui, ó, eu defini um get de nome, somente a função get que está acessando diretamente o atributo e modificando. Aqui no main
eu só modifico aquele atributo através da função que eu defini. Então aqui, por exemplo, eu defini a função para ver o preço. Ali, ó, eu já consigo ver o preço. Agora, se eu quiser modificar o preço, produto um ponto preço, botar aqui, digamos que a pessoa que quisesse sabotar a empresa, R$ 5.000 numa camiseta. Olha só, ela já não vai conseguir, né? Se ela acessar, se ela tiver código, se ela tiver acessado a esse arquivo main aqui, tentado sabotar aqui, acessando o atributo preço, porque ela sabe que o produto tem preço, botar os 5.000, ela já não conseguiria, porque não tem nenhuma função que permita eu modificar o preço. Eu consigo acessar para ver, mas modificar aqui, ó, tô modificando, eu não consigo, dá erro. Então essa é a vantagem do encapsulamento. Aí você pode dizer: "Ah, mas ele poderia botar um underline preço aqui". Sim, de fato, se ele fosse uma pessoa mal intencionada, mas aí primeiro que ele teria que ter noção desse negócio de encapsulamento, desse conceito de encapsulamento. Mas se ele botou assim, beleza, ele vai conseguir de fato alterar o preço do produto, tá vendo? Porque o Python, galera, quando os atributos eles são protegidos, ele não protege muita coisa, ele não protege muita coisa não. Ele só protege quando o atributo ele é privado, tá vendo? Ó, quando eu boto esse underline, underline preço aqui, então se você modificar a visibilidade, atente-se a atualizar na função que acessa esse atributo, tá? Deixa eu falar uma definição importante para vocês. Eh, Percebam que essas aqui são funções internas da classe. Então, só as funções internas da classe que acessam ali os atributos privados, protegido. Agora, ó, mesmo eu colocando ali underline, underline preço, mantém 29,90. Tá? Aqui meio que ele, vocês sabem o que acontece aqui, né? Ele cria um novo atributo e tal, mas é uma forma de você colocar uma proteção a mais. Mas enfim, vamos deixar tudo como protegido mesmo, né? Por quê? Você não está interessado em proteger de ataque hacker o seu código, você está interessado em usar a orientação a objetos para criar um código de fácil manutenção. E as pessoas que vão trabalhar com você, que também entendem de orientação a objetos, eles sempre vão no main da vida, né, aonde a sua classe é usada, onde você tenta modificar o estado interno do seu objeto, eles sempre vão ir através do nome do atributo. Vão ter acesso lá a um diagrama de classe, vão ver o nome do atributo e vão acessar por eles, porque eles sabem que existe uma convenção de que vai estar implementado com um underline só, e eles não devem fazer modificações assim de forma direta, e sim através do nome, da propriedade, né. Mas aqui, voltando, eu ainda não consigo modificar essa propriedade, galera. Como que eu modifico essa propriedade? Tenho que criar uma função que vai me permitir isso. E aí é aquela história, nome do atributo que está privado, retorna, passa um novo valor ali que vai assumir, e aí você joga a sua regra de negócio, ó, preço não pode ser negativo, caso seja ele lança essa exceção, se não for, ele já, faz a atualização do estado interno do atributo. E aí agora sim, eu consigo botar aqui, digamos que 5.000. Mas você deve pensar: "Poxa, mas é um absurdo, né, o preço dos produtos não deve desse produto específico aqui ou dos produtos da minha loja, se eu tiver uma loja de R$ 10, não deve ultrapassar R$ 10. Então você vem aqui e acrescenta a regra. Você pode botar um ou aqui, ó. Na verdade, você pode manter essa estrutura, botar um elif, e aí, ó, aqui o seu produto não ultrapassa, eh, R$ 10, ó. Preço não pode ser maior do que 10. Aí aqui, ele não atualizou ainda. Isso daqui é o cache, né, pessoal. Se não, new value também não pode ser, eh, é isso aí, não pode ser maior do que 10. 5.000 aqui é maior do que 10, e ele está permitindo por algum motivo.
Ele está permitindo eu acessar aqui, o preço. Possivelmente alguma é a forma que eu montei esse valor aqui, né. Então aqui, por exemplo, tá chegando 5.000, então não é negativo. Pelo fato dele conseguir passar aqui, de não ser negativo, ele deveria já vir e testar isso aqui, ó, não é negativo, beleza. Eh, mas aí eu posso fazer o seguinte, venho aqui, boto um else, qualquer coisa eu não vou perder muito tempo aqui com lógica não, só para não fazer algo enfadonho. Beleza, tá mudando, mas tem problema não. Eh, assim já tá bom já. Aqui ó, -5.000. Olha só, tá consi isso aqui tá conseguindo botar até preço negativo, né. Menor do que zero. Se eu botar aqui -10. Olha só, tá deixando, ó, deixa eu apagar esse PyCache aqui, vou executar aqui produto, ué, deixa eu trocar o valor aqui. Enfim. Eu estava esquecendo disso daqui, ó, preço.setter, por isso, galera. Por isso que eu estava conseguindo trocar. O que acontecia, ele criava um atributo chamado preço, e aqui ele exibia esse atributo chamado preço. Agora sim, ó. Opa, agora sim ele vai barrar. Ali, ó. Eh, aqui é cachê. Aqui, ó, preço não pode ser negativo. Se eu voltar com aquela regrinha lá, ó, elif, new value, preço não pode, se você estiver fazendo um negócio para uma loja de R$ 10, isso faz parte da abstração também, né, galera. Mas não vai ser algo assim que eu vou avançar mais, né. Mas aqui, ó, preço não pode ser negativo e preço também não pode ser maior do que 10. Aqui, ó, não pode ser maior do que 10. Então o encapsulamento, ele te permite fazer essas coisas, né. Eh E vocês usarem encapsulamento no projeto de vocês através ali das poções de cura, colocando, digamos que, a quantidade de vida máxima que essa poção de cura poderia alterar de um personagem. Às vezes, o ponto melhor para você botar ali a poção de cura, né, é que uma vida, por exemplo, ao usar a poção, essa poção não pode restaurar 1.000 de mana ou 1.000 de vida, né. Então vocês tiveram a oportunidade de aplicar esse conceito aqui. Então esse é o conceito de encapsulamento. A gente falamos bastante aqui a respeito de encapsulamento. Qualquer coisa você volta o vídeo, qualquer coisa você pega esse vídeo, joga no notebook LM e faça perguntas, para o notebook LM, a respeito desse vídeo, né. Façam inferências, né. O que que é inferência? Se você sabe que uma coisa, é X, então você pode chegar à conclusão de que uma coisa mais 2 é x mais 2. Então você verifica com o notebook LM se a sua inferência ela está correta, né, até você aprender de fato o conceito e não ficar decorando o código. Depois que a gente viu o encapsulamento, galera, a gente vai ver, nós vamos ver a questão ali da herança, tá. A gente vai ver a questão da herança, e aí, eu vou criar uma classe chamada produto físico. Já vou pegar o código dela aqui, mostrar essa classe produto físico. Aqui, ó, produto físico.py. Isso daqui é questão de import. Então vou fazer a importação aqui, ó. From produto, import produto. E aí, digamos que um produto físico, então é uma loja de, aqui seriam produtos digitais. E aqui seria produto físico, como um livro, por exemplo, né. Um livro é um produto físico. Tá, tem versão digital de um livro? Tem. Mas pensa em um produto físico aí, se você tiver dificuldade com um livro, um halter de academia, por exemplo. Ele tem um peso. E aí a abstração vai dizer: "Ah, peso é importante na hora de calcular o frete".
né. Então aqui, ó, nome, preço, estoque e o peso. E aí, por que que eu tô passando nome, preço e estoque aqui? Por que será? Aí eu peço para vocês para lembrar daquela regrinha que eu falei com vocês. Se a minha superclasse ela tem N atributos obrigatórios, a minha subclasse vai ter no mínimo os mesmos N atributos. Por quê? Você precisa inicializar a sua superclasse. E aí você inicializa a sua superclasse através desse super.init, nome, preço e estoque. Então, a sua superclasse ela não precisa de peso, por exemplo. Peso é um atributo específico de produto físico. E aqui eu deixo somente com self dentro do init. Eu só passo para o super init aquelas informações que são importantes para minha superclasse. É como quase como se eu tivesse já dentro desse init, é quase como, não é a mesma coisa, tá? É quase como se eu estivesse instanciando dentro da minha subclasse a minha superclasse. E se para instanciar eu preciso de passar os atributos certinhos, senão dá aquele problema lá, ó, do takes, ó, você vem aqui e botar, sei lá, eh, botar um atributo aqui, peso, por exemplo, peso quilos. A minha a minha superclasse, que é produto, ele só espera receber nome, preço e estoque, não espera receber preço. E, não espera receber peso, e eu tô passando peso aqui, logo isso aqui vai dar um erro, né, quando eu for tentar executar, beleza? Então se atente a isso, a passar para o super somente os parâmetros, o valor dos atributos que a classe pede. Então se pede 3 parâmetros, passa esses 3 parâmetros lá, se pede 2, passa os 2, se pede 5 parâmetros obrigatórios, passa 5, beleza? E os atributos específicos da classe, você usa o self.peso, que nem eu estou usando aqui. Perceba que ele já está encapsulado, né, já está protegido. Eu não consigo acessar esse atributo aqui de forma externo a esse código, beleza? Aí, pessoal, algumas coisas interessantes que você precisa saber. O que que por exemplo, se você quiser dizer que uma coisa herda de outra, não esqueçam de passar, por exemplo, produto físico é uma coisa e produto aqui é outra. Se você quiser dizer que uma coisa herda de outra, você tem que abrir os parênteses e passar essa coisa aqui para que outra coisa herde daquela coisa. Eu estou falando genérico, mas ainda bem que tem esses exemplos aqui mais concretos, né. Mas vocês entenderam ali a ordem. Digamos que você quisesse fazer uma classe filho, aqui chamaria filho, e quisesse dizer que o filho ele vai herdar características, do pai. Então, aqui você escreveria filho, e aqui entre parênteses pai, indicando que filho herda de pai. E aí você precisa inicializar o pai, né. Já falei isso, não vou ser prolixo aqui, falar a mesma coisa toda a vida, vamos avançar com o conteúdo. Uma coisa que eu não posso deixar passar, galera, uma coisa que eu não posso deixar passar, é em relação a encapsulamento e herança, que é o seguinte, se você tiver um atributo aqui, digamos que eu tenho self ponto, eh, underline, underline, código de barras. E aí todo produto que eu instanciar vai começar com esse código de barras de 1 a até 9, por exemplo. Se eu tiver, por exemplo, o que que esse atributo privado ele vai dizer? É aquela analogia, só você é dono do cofre, só você tem acesso a esse cofre. Se eu quisesse aqui acessar e modificar o estado interno da minha classe produto, mais especificamente mudar o código de barras, por conta desse underline, underline aqui que é privado, eu não iria conseguir. Porque o que que o modificador privado ele vai dizer? Que somente a classe, ela pode modificar esse atributo. Esses atributos aqui, como nome, preço e estoque, eu consigo modificar, dentro da subclasse. Eu posso, por exemplo, aqui dentro do init, eh, self ponto, underline nome, underline nome, eu posso dizer aqui que vai se chamar produto físico
nome mais legalzão, por exemplo, legalzão. Ou seja, por conta de estar protegido dentro da subclasse, eu consigo alterar, né, o valor ali. Vamos ver um exemplo? Por exemplo aqui, eu tenho essa camiseta, né, e aí eu vou instanciar um produto físico agora, ó. Só que presta atenção no seguinte, isso daqui é o produto um. Eu vou fazer um produto físico agora, que não tem nada a ver com esse produto um. Isso significa o quê? Que na hora de instanciar, não é obrigatório você instanciar primeiro a classe Pi. Às vezes você pode pensar: "Não, primeiro tem que instanciar a classe Pi aqui". Não é obrigatório não, tá? Então, ó, produto físico, deixa eu fazer o import aqui, from produto físico, import produto físico. E aí eu vou chamar de prodfise, prodfise 1. Esse produto físico 1, ele não vai ser uma camiseta, ele vai ser um whey protein. Eh, e aí, quais que são os valores que eu tenho que passar para esse produto físico? Eu tenho que passar, no mínimo, os mesmos valores que a minha superclasse tem. Ué, mas por que que eu tenho que passar no mínimo os mesmos valores que a minha superclasse tem? Não entendi. Porque você precisa inicializar a sua superclasse. Então você precisa de passar os valores que vão assumir o nome, o preço em estoque. Produto físico não tem um nome, não tem um preço, não tem um estoque. Você, através da abstração, não chegou à conclusão de que somente nome, preço e estoque é importante para a sua superclasse. Então, quando você instancia uma subclasse, você precisa de passar também os valores genéricos, né? Que nem aqui, o nome do produto, o preço desse whey protein, 129,90. E agora aqui eu vou estar passando, a quantidade de estoque que eu tenho ali do whey protein. Eu tenho oito whey protein e ele pesa aqui meio quilo. Ué, mas por que que eu estou passando esse 0,5 aqui? Porque a minha subclasse, produto físico, ela pede o peso. Olha só quantos parâmetros que ela pede. Um, 2, 3, 4. Pede 4 parâmetros. Então, lá na hora de instanciar, eu passo um, 2, 3, 4 parâmetros. E ele vai seguir exatamente essa ordem. O primeiro parâmetro vai ser o nome, o segundo vai ser o preço, o terceiro o estoque e o quarto o peso. Beleza? Então, a ordem que ele vai seguir. Não vai inventar de pensar que a ordem não importa e vir aqui e fazer isso aqui, ó, por exemplo. Primeiro eu vou passar, eh, primeiro eu vou passar o peso e depois o preço, depois o estoque, depois o preço, o nome, porque a ordem não importa. Calma lá, a ordem importa, tá? Não faça isso, por favor. Então tá aqui, prodfise, que tá herdando de produto físico. Conforme eu falei com vocês, aquele ponto de atenção que eu gostaria que vocês ficassem atento, é que, aqui esse nome, perceba que esse nome, eu não tenho um self.nome recebendo o nome aqui. Esse nome aqui, eu estou acessando diretamente o atributo interno aqui do produto. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque com protegido eu posso fazer isso. Então, por exemplo, se eu quiser ver agora o nome do Prodfise, deixa eu comentar isso daqui, prodfise1.nome. Aí eu vou usar de uma forma diferente, nome produto físico. Só para vocês saberem que através daquela propriedade nome lá, que a gente define na superclasse, eu posso atribuir a uma variável, né? Porque eu vou ter acesso ao valor dentro dela. Só que agora olha só o que que vai acontecer. Nome do produto físico. hã, Preço não pode ser maior do que R$ 10, tá vendo, ó? Olha o encapsulamento aí funcionando, conforme a gente botou. Então aqui, por exemplo, eu vou tirar isso daqui, tá? Essa regra aqui. Aqui, ó, nome do produto físico whey protein legalzão. Então, eu mudei o estado interno da minha superclasse, porque ela que tem o atributo nome, eu consegui mudar porque é um atributo aqui protegido.
E essa é uma das diferenças do protegido. Eu consigo, da minha subclasse, atualizar o estado interno da minha superclasse, porque esse nome é um atributo da minha superclasse, que é o nome do produto. Eu só estou herdando. E aí, por estar protegido, a partir daqui eu consigo modificar lá. Só que isso não vai acontecer se eu quiser falar, por exemplo, vocês viram lá que o código de barras era um número muito doidão? Mentira, não era doidão não, era de 1 até 9. Só que eu não consigo fazer isso daqui, ó, porque esse underline, underline código de barras é um atributo dessa classe que não pode ser acessado por nenhuma outra. Então se eu rodar aqui, ele vai reclamar, por exemplo. Se eu chegar aqui, ó, eh, vou botar aqui antes, não, vou botar depois ali do nome do produto. Prodfise, Prodfise 1 ponto código de barras. Código de barras. Primeiro erro que vai dar aqui. Primeiro erro que vai dar aqui é porque eu não tenho, nenhum método que me permite acessar esse atributo aqui na minha superclasse, tá. Então eu já vou criar aqui só para fazer um acesso mesmo, para a gente ver o conteúdo. Def, código de barras. Não vou cometer esse erro de confiar no que no completador de código faz. Aqui, ó, pronto, código de barras. Aqui, ó, property. Beleza. Se eu for tentar acessar código de barra só de produto, eu consigo, ó. Não tô, eu tô mexendo com a superclasse agora, tá? Print produto ponto código de barras. Eu vou comentar essa linha de baixo para ele não pipocar o erro, só para vocês verem que isso daqui eu consigo visualizar. Ali, ó o código de barra ali, ó. Código de barras. É só a forma de você, de novo, né, pessoal, é só a forma de você testar o seu código, né, você faz uns prints intuitivos para você saber de onde que tá vindo ele. Aqui, ó, código de barras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí digamos que eu queira agora, tipo, a partir da minha subclasse, modificar o código de barra. Primeiro que eu não vou conseguir, porque eu só tenho uma classe aqui que é de acesso. Então, digamos que eu queira agora uma classe que permite eu modificar o código de barra. Então, o nome da property, código de barra, ponto setter. Código de barras, ponto setter. Eu passo aqui o new value. E aqui não é um retorno. Deixa eu fazer a implementação aqui. Beleza. Não é um retorno, tá, pessoal? É acesso direto ao atributo e atribuindo um novo valor. Então, uma outra dica que eu posso dar para vocês é você perceber os padrões. Olha os padrões. Qual que esse código setter aqui ele funciona? Ah, ele não retorna igual o get, ele acessa direto o atributo. Apesar do código mostrar isso escancaradamente, né? É interessante, né, vocês fazerem esse exercício aí de observar padrões. Então, aqui, a partir de produto, eu consigo, ó, que nem aqui, ó. O código de barras é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas, imagina que eu venha e modifique ali o código de barras do produto 1 e ele vai terminar aqui com 10 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Eu consigo fazer isso, só que modificando a minha superclasse. Produto 1 is not defined, essa cache. Vou executando aqui até o cache. Até o cache. Deixa eu apagar esse PyCache aqui. Produto 1. Aqui é o produto 1. Ele tá falando que is not defined.
Deixa eu executar aqui alguma outra classe, só para acabar com aquele cache lá. Aqui, ó, tá vendo, ó? File, revisão, ele tá dando erro lá no nesse arquivo de código aqui, ó. Deixa eu deletar ele. Ele tá sempre gerando um cache lá. Não mexi em nada, pessoal, só eu dei uma pausa no vídeo, né, só fui executando aqui exaustivamente, né, porque era um problema de cache, né, você vê esse negócio aqui, ó, temp code runner file, saiba que é problema de cache que ele tá dando aí na sua aplicação. E olha só, o código de barras mudou, eu consegui alterar, o estado do meu código de barras, que antes era 89 e mantém esse por último. Só que eu tô conseguindo fazer isso a partir da minha superclasse. Como você sabe que você está fazendo isso a partir da sua superclasse? Ó, essa variável aqui, produto 1, não está recebendo produto? Produto não é minha classe base? Então logo eu estou fazendo a minha superclasse. O que eu quero mostrar para vocês é que eu não consigo modificar o código de barras a partir da minha subclasse por conta, vou até botar aqui, ó, nessa linha aqui, por conta da olha só, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aonde que eu modifico o código de barras? A partir de prodfizz, espera aí, deixa eu dar um vou deixar aqui, e aí eu vou tentar fazer aqui, ó, prodfizz1 ponto código de barras. Agora se eu tentar mostrar o código de barras do prodfizz1, não é para dar esse valor aqui. Olha só, e realmente não dá. Se bem que deu aquele esse cache aqui, que é bem chato. Espera aí que eu já volto aqui. Enfim, olha só, ele vai gerando esse arquivo, vai colocando o código lá, mas aonde que eu quero chegar, pessoal? Tem a ver com encapsulamento e tem a ver com herança. Eu quero chegar que se você estiver fazendo uso de um atributo privado na sua superclasse, opa, aqui ó, minha superclasse. Se você estiver fazendo uso de um atributo privado e tentar, a partir da sua subclasse, seja no main ou seja internamente aqui, modificar esse código de barras, você não vai conseguir, porque essa é uma das propriedades do atributo privado, ou seja, quando você tem um atributo privado, significa que aquele atributo pertence somente, exclusivamente àquela classe. Nenhum outro lugar acessar, eh pode acessar através de métodos, mas não pode acessar diretamente esse atributo aqui para poder, modificar. Eu não poderia vir que eu fiz aqui, ó, tô acessando atributo diretamente da minha superclasse, e dando um valor, não posso. Mas se eu estiver usando o atributo protegido, isso já é possível, tá. Então só quero passar essa diferença aí para vocês, né, tentem fazer um resuminho, vocês podem usar o recurso, por exemplo, de usar o Notebook LM junto com o Gemini. Eu não sei se tem esse recurso para todos os planos. Deixa eu pegar uma conta aqui para mostrar o que que vocês podem fazer, né. Por exemplo, isso aqui, ó, Gemini, deixa eu tentar trocar aqui a janela, Google Chrome. Beleza. Então, aqui, eu tô no Gemini, numa conta que não é Pro, mas através dessa conta, deixa eu ver, eu consigo adicionar notebooks. Então, o que que você faz? Pega o notebook LM, sobe esse vídeo lá no notebook LM, e aí você acessa
através aqui do Gemini, esse mesmo notebook e começa a fazer perguntas de pontos que você não entendeu, eh, esgotar ali as possibilidades, né, para você de fato pegar o conteúdo, beleza? Mas vamos voltar aqui para o nosso código e eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo para não ficar muito extensivo, vai dar quase 1 hora de vídeo. E aí você estuda esses pontos. E aí enquanto você estuda esses pontos aí, eu já vou gravando os próximos pontos, que é em relação a polimorfismo e modificar outras classes a partir de uma. Aquela classe poção lá que vocês fizeram no jogo de RPG, tá? Então, no nos vemos no próximo vídeo.